É primavera e Yoshimi está navegando pelo seu primeiro ano do ensino médio. Sua vida até agora tem sido tranquila, marcada por sua natureza introvertida e interações sociais desconfortáveis. Yoshimi nunca foi de ter um grande círculo social, com apenas um pequeno grupo de amigos de jogos online para lhe fazer companhia. Esses amigos, todos meninos, são as únicas pessoas com quem ele se sente confortável. Suas interações com meninas são praticamente inexistentes, deixando-se sentindo completamente fora de lugar quando se trata de qualquer coisa relacionada ao romance. A ideia de ter uma namorada, de estar em um relacionamento, parece distante e estranha para ele. Sempre que vê os alunos de alto nível, aqueles que parecem ser popular e extrovertido com facilidade, ele não pode deixar de sentir um sentimento de inveja, murmurando palavrões baixinho enquanto se pergunta se ele algum dia experimentará algo como isso. A noção de encontrar amor fora de seu mundo online parece um sonho impossível. Então, tudo muda. Em um dia aparentemente comum, Yoshimi está sentado sozinho em uma cafeteria tranquila, tomando um café, quando o inesperado acontece. De repente, uma garota deslumbrante se aproxima dele, sua presença iluminando o ambiente. Ela é uma verdadeira beleza, alguém que facilmente poderia ser considerada uma aluna de alto nível, e se apresenta como Hikaru. Ela afirma que viu ele recentemente na cidade, naquele momento, se apaixonou por ele. Antes que Yoshimi possa processar suas palavras, Hikaru ousadamente lhe propõe, perguntando se ele estaria disposto a se casar com ela quando completarem 18 anos. O choque de sua proposta atinge Yoshimi com força, e ele fica sem palavras, lutando para encontrar as palavras certas. Ele está sobrecarregado pela visão dela, tão radiante e confiante, que parece que seus olhos podem estourar devido à intensidade de tudo. Em um movimento que apenas adiciona a absurdidade da situação, o assistente de Hikaru, Shorei, se aproxima e entrega a Yoshimi uma pasta. Dentro da pasta, há fotos meticulosamente selecionadas da família de Haru, seus amigos e até mesmo vislumbres de sua vida conectada a celebridades do entretenimento e altos funcionários do governo. Torna-se aparente que Haru não é apenas uma garota comum. Sua família dirige uma das empresas mais influentes do Japão, a Corporação Mitose, colocando-a entre a elite da sociedade. No entanto, apesar de toda a sua riqueza e posição social, Hikaru insiste que Yoshimi é a peça que falta em sua vida. Ela olha para ele com tal certeza, como se tudo já tivesse sido decidido. Yoshimi está completamente atordoado com essa proposta. Ele gagueja, incerto de como responder, sentindo-se completamente fora de sua profundidade. Como alguém como ele, alguém tão comum, tão sem destaque, pode ser o escolhido por Hikaru? Hikaru, no entanto, descarta suas dúvidas, contando-lhe com confiança que nunca conheceu ninguém como ele. Para ela, não é uma questão de se ele é bom o suficiente, mas sim que ele é o que ela quer. Suas palavras, embora aparentemente simples, apenas aprofundam a confusão de Yoshimi. Como alguém da sua idade pode pensar seriamente em casamento, quanto mais propor de forma tão repentina? A Haru, no entanto, é inabalável em sua convicção, se referindo a si mesma como a futura esposa de Yoshimi, mesmo que ele não tenha concordado com nada. A audácia de tudo isso é estonteante, mas Yoshimi se sente cada vez mais cativado pela presença de Hikaru, sua aura, sua confiança, sua beleza, tudo isso puxa como uma força magnética. Quanto mais tempo ele passa na presença dela, mais se sente como se estivesse perdendo a si mesmo para a gravidade de seu charme. Mas, mesmo assim, a proposta ousada de Hikaru parece muito rápida, mesmo pelos padrões do mundo de hoje. Ele não consegue entender como isso é real. Quando Yoshimi hesitante pergunta se ela está falando sério, Hikaru aponta confiantemente para um anel personalizado que ela trouxe consigo. Ela pergunta se ele não gosta do design, mas Yoshimi ainda está atordoado. Tenta explicar que não se trata do design, ele sente que é simplesmente muito incomum para uma garota dar um anel a um cara, especialmente quando eles mal se conheceram. A Haru, no entanto, descarta suas preocupações, explicando que o anel é único, assim como ele, e que é por isso que ele o combina perfeitamente. Aflito e ainda incerto sobre como lidar com a situação, Yoshimi remove o anel e tenta devolvê-lo, dizendo que precisa de mais tempo para pensar sobre as coisas. E Haru parece considerar isso como um recusa, embora Yoshi proteste que não é o que ele quis dizer, ele não está rejeitando-a,
mas sente que é impossível tomar uma decisão tão grande quando ele mal a conhece. Sua recusa, estranhamente, parece excitar Haru ainda mais. Em um espetáculo dramático, Hikaru bate os dedos, e antes que Yoshimi possa compreender o que está acontecendo, um grupo de homens e até mesmo alguns policiais aparecem no café. Yoshimi é atingido pelo nível de influência que Hikaru exerce, percebendo que ela tem o poder de convocar pessoas à vontade, manipulando cordas em lugares que a maioria das pessoas nem pode imaginar. Com todos agora reunidos, a confiança de Haru só cresce. Ela reúne a atenção de todo o café e repete sua proposta em frente a uma plateia. A pressão do momento é quase insuportável para Yoshimi, ele precisa suportar o peso das conexões de Hikaru e a natureza muito pública de sua proposta o esmaga. Sua mente corre, lutando para processar tudo o que está acontecendo, mas seus pensamentos são obscurecidos pela presença avassaladora de Hikaru. Yoshimi gagueja, pedindo mais tempo para pensar sobre as coisas, mas a confiança de Hikaru é inabalável. Seu olhar firme e intenso parece deixá-lo sem espaço para recuar. Ele se sente preso, capturado entre a absurdidade da situação e sua fascinação crescente. Com cada momento que passa em sua presença, torna-se mais difícil resistir à atração que ela exerce sobre ele, e ele se pergunta se este é o ponto de virada de sua vida, uma decisão que poderia mudar tudo. No entanto, quanto mais ele se sente atraído por ela, mais incerto fica. Como ele pode possivelmente dizer sim a algo tão extravagante, tão rápido? O peso de sua proposta pesa sobre ele, e à medida que os minutos passam, Yoshimi não pode deixar de sentir que sua vida nunca será a mesma novamente. Após os eventos turbilhantes no café, Yoshimi passa horas relembrando tudo o que aconteceu em sua mente. A absurdidade da proposta de Hikaru, sua confiança inabalável e a audácia de apresentá-lo com um anel personalizado ainda parecem surreais. O anel, sentado em sua mesa, brilha sob a luz suave de seu quarto, um lembrete constante do encontro. Bizarro. Quanto mais Yoshimi tenta racionalizar a situação, mais impossível ele encontra para reconciliar as ações de Hikaru com qualquer explicação lógica. Como alguém tão distante de seu mundo, uma beleza com riqueza, poder e status, poderia ter algum interesse genuíno em alguém tão comum quanto ele? Justo quando ele começa a se convencer de que os dias podem ter sido alguma brincadeira elaborada, a campainha da porta toca. Quando Yoshimi olha para fora de seu balcão, ele vê Hikaru parada confiantemente em frente à sua porta, sua compostura inalterada. O pânico se instala quando ele percebe que ela está lá, não esperando quietamente, mas parada ousadamente, como se possuísse o mundo. Yoshimi rapidamente desce as escadas, sua mente correndo com perguntas e preocupações. O que se seus vizinhos estiverem olhando? O que eles pensariam de uma garota como Hikaru parada em frente à sua modesta casa, quanto mais o fato de que ela está lá para propor casamento a ele? Quando Yoshimi finalmente sai para fora, ele exige saber como ela conseguiu encontrar seu endereço. A resposta de Hikaru, entregue com uma facilidade nonchalante, é que ela obteve através de suas conexões no departamento de polícia. Essa revelação deixa Yoshimi ainda mais perplexo. Ela então pergunta se ele já terminou de pensar sobre sua proposta, como se a mera hora que passou desde seu primeiro encontro fosse tempo suficiente para uma decisão monumental. A mente de Yoshimi gira enquanto ele tenta processar sua persistência. Apesar de tudo, ele não pode deixar de notar novamente como ela brilha, uma observação que ele se repreende por ter feito. Recuperando seu foco, ele diz a Hikaru que ainda não pode dar uma resposta e pede educadamente que ela vá embora, temendo que seus pais possam voltar e complicar a situação ainda mais. Seus piores medos são realizados momentos depois, quando seus pais chegam em casa, seu dia de trabalho evidentemente sem incidentes, até que eles vejam Hikaru. Antes que Yoshimi possa explicar, Hikaru se aproxima e se apresenta com sua pose habitual, deixando os pais de Yoshimi completamente atordoados. Sem hesitar, ela anuncia suas intenções de se casar com seu filho e busca sua bênção. Yoshimi pode apenas assistir em silêncio ao horror, enquanto as expressões de seus pais mudam de confusão para incredulidade. Sua mãe, rápida em saltar para conclusões, acusa Yoshimi de ter engravidado Hikaru. Aflito e envergonhado, ele nega veementemente a acusação, insistindo que nem mesmo segurou a mão dela. Hikaru, imperturbável pela tensão, menciona casualmente seu desejo de ter filhos assim que ela e Yoshimi se casarem.
Sua declaração ousada envia Yoshimi em um pânico total. Quando perguntado diretamente por seus pais se ele gosta de Hikaru, ele explode, dizendo que não está seguro ainda, lutando para articular seus sentimentos no meio do caos. Hikaru permanece inabalável em sua incerteza, confiante em afirmar que ela simplesmente garantirá que ele se apaixone por ela. Ela até aponta para o anel ainda em posse dele, chamando de prova de seus sentimentos. Yoshimi rapidamente nega isso, alegando que ele apenas o manteve para devolvê-lo mais tarde, mas Hikaru considera isso como evidência de que ele está apenas fingindo indiferença. À medida que a situação se torna ainda mais caótica, o assistente eficiente de Haru, Shorei, entra com a aparência de alguém acostumado a difundir tais situações. Ele se apresenta formalmente a Hikaru aos pais de Yoshimi, elaborando sobre seu prestigioso background e revelando sua identidade como filha do presidente da corporação Mitsubishi, a mesma empresa que emprega ambos os pais de Yoshimi. A revelação muda completamente o clima. Qualquer hesitação que os pais de Yoshimi possam ter sentido some em um instante, substituída por entusiasmo pela união. Eles começam a urgir Yoshimi a considerar seriamente a proposta de Hikaru, insistindo que tal oportunidade é boa demais para ser perdida. Eles enfatizam que o casamento, especialmente com alguém da estatura de Hikaru, não deve ser superpensado. A mudança repentina na postura dos pais de Yoshimi deixa-o sentindo-se encurralado. Não apenas a confiança de Hikaru permanece inabalável, mas agora seus pais estão ativamente empurrando-o para aceitar sua proposta. O peso da influência de Hikaru, sua persistência e o novo apoio de seus pais à ideia de que Yoshimi aceite sua proposta fazem com que ele se sinta como se as paredes estivessem se fechando sobre ele. Pela primeira vez, ele percebe quão implacável é a perseguição de Hikaru e como se sente impotente contra a força bruta de sua determinação. No dia seguinte, na escola, Yoshimi se vê no centro das atenções durante uma assembleia escolar no auditório. Hikaru, agora o assunto da cidade, faz uma entrada inesperada. Seu uniforme elegante da Academia Kirabushi, uma escola prestigiosa para os ricos, instantaneamente chama a atenção de todos. Em seguida, para o horror absoluto de Yoshimi, Hikaru anuncia ousadamente sua proposta de casamento em andamento e declara que está lá para ouvir sua resposta. Envergonhado além das palavras, Yoshimi entra em pânico e foge do auditório, apenas para ser parado por seus professores. Os professores, visivelmente nervosos, urgem Yoshimi a não fugir. Eles explicam que suas avaliações de trabalho e até mesmo os benefícios que recebem como educadores dependem de suas ações, um sinal claro da influência de longo alcance de Hikaru. Como se estivesse no script, Hikaru e seu leal assistente, Shorei, se aproximam da cena. Frustrado, Yoshimi confronta Hikaru, acusando-a de invadir a assembleia escolar, chantagear seus professores e se intrometer na vida dos outros. Hikaru, que não se deixa abalar, explica que ela havia ido à casa de Yoshimi na noite anterior para conhecer seus pais, mas eles não estavam em casa. Como ela ainda não havia recebido uma resposta à sua proposta, decidiu ir à escola em vez disso. Um professor sugere que Yoshimi pelo menos tente namorar Hikaru, oferecendo-se até para melhorar as notas de educação física de Yoshimi se ele concordar. Embora brevemente tentado, Yoshimi é sobrecarregado pela pressão crescente dos adultos ao seu redor. Finalmente, Hikaru e Yoshimi conseguem conversar em particular. Yoshimi reúne coragem e explica que não pode se casar com ela, não porque não acha que ela é linda ou maravilhosa, mas porque a diferença entre seus mundos é muito grande. Ele diz que simplesmente quer viver uma vida normal de ensino médio e que se casar com ela traria dificuldades para os dois, que nenhum deles está preparado para enfrentar. Em vez disso, sugere que eles levem o tempo para se conhecer e construir uma relação adequada primeiro, e então pensar em casamento quando for o momento certo. Surpreendentemente, Hikaru entende. Ela se desculpa por causar estresse a ele, mas o tranquiliza, dizendo que ele não precisa se preocupar com as dificuldades, porque ela sempre estará ao seu lado. Ela concorda em dar um tempo para que eles possam se conhecer melhor e construir uma relação saudável, e então, no futuro, eles podem pensar em casamento. Com isso, a pressão sobre Yoshimi parece diminuir, e ele começa a ver Hikaru sob uma nova luz, como alguém que está disposta a entender e respeitar seus sentimentos e limites. Estará lá para protegê-lo. Em seguida, para o choque de Yoshimi, ela anuncia sua decisão de se transferir para a escola dele para ficar ao seu lado.
A escola fica empolvorosa quando Hikaru se apresenta à classe de Yoshimi, acompanhada de vários guarda-costas intimidadores que também se matriculam na mesma classe para garantir sua segurança. As coisas escalam ainda mais quando três garotas deslumbrantes, Tava, Narumi e Tan, chegam. Elas são amigas de Hikaru da Academia Kirabushi, parte do chamado K4, os 4 alunos mais distinguidos da academia. O trio confronta Hikaru, aborrecido por ela ter se transferido para outra escola sem contar a eles, e por causa de um homem, nada menos. Hikaru se desculpa por ter mantido-os no escuro, mas os surpreende ainda mais ao revelar sua intenção de se casar com Yoshimi. Ela explica tudo, desde sua proposta a Yoshimi até a rejeição dele e o raciocínio por trás disso. No entanto, sua explicação deixa Yoshimi em uma posição desconfortável. As garotas do K4 criticam Yoshimi, considerando-o indigno de Hikaru e acusando-o de estar tramando algo com ela. Hikaru imediatamente defende Yoshimi, afirmando que ele não é de segunda classe. Ela esclarece que foi ela quem fez a proposta, apresentando-lhe um anel de noivado que vale um valor estonteante de 100 milhões de ienes. A revelação choca a todos, incluindo Yoshimi, que mais uma vez tenta devolver o anel. Hikaru, no entanto, recusa-se a aceitar, insistindo que o anel simboliza seus sentimentos genuínos. Quando as garotas do K4 continuam a questionar a sinceridade de Hikaru, ela firmemente lembra a elas das vezes em que sua família ajudou a deles durante uma crise. Os pisos de mármore brilham sob a luz suave de um candelabro ornamentado, mas o silêncio torna o espaço ainda mais impressionante. Ela também destaca que a própria Academia Kirabushi é administrada pelo conglomerado de sua família, a Corporação Mitsubishi. Suas palavras destacam seu imenso poder e revelam fissuras em sua suposta amizade próxima. Percebendo as implicações de ofender Hikaru, o trio rapidamente muda de tom. Eles se desculpam com Yoshimi, fazendo uma reverência profunda para transmitir seu arrependimento, embora sua sinceridade seja questionável. Hikaru, sempre graciosa, mas ao mesmo tempo inquietante, avisa-os de que qualquer desrespeito adicional em relação a Yoshimi resultará em sua completa eliminação da sociedade. Com isso, o trio recua, profundamente humilhado. Enquanto Yoshimi se prepara para a aula de educação física, ele reflete sobre como Hikaru é extraordinária, mesmo que ele não fully entenda seu mundo. Quando ela aparece em seu uniforme de ginástica, sua presença deslumbrante cativa a todos. Durante um jogo de dodgeball, ninguém ousa jogar a bola em direção a Hikaru, deixando-a completamente sem desafio. Yoshimi assiste, ao mesmo tempo admirado e perplexo, sobre como Hikaru domina facilmente sua vida escolar, que antes era tão comum. Depois da aula, Yoshimi se encontra em uma situação desconhecida. Outros alunos começam a notá-lo e cumprimentá-lo, algo que nunca havia acontecido antes. Ele percebe que essa atenção repentina se deve à influência de Hikaru. Sua presença o elevou ao topo da hierarquia social da escola. Sobrecarregado, Yoshimi se retira para um local quieto e isolado para processar tudo. No entanto, Hikaru rapidamente o encontra e pergunta por que ele está se escondendo. Yoshimi admite que está com medo, seu mundo está mudando muito rápido e isso é perturbador. Hikaru tranquiliza, sugerindo que seus guarda-costas estejam sempre presentes para acompanhá-lo, se ele se sentir inseguro. Isso apenas confunde Yoshimi ainda mais, levando-o a perguntar por que ela está indo a tais extremos por ele. Sem hesitar, Hikaru declara que é porque ela quer se casar com ele. Duvidoso e inseguro, Yoshimi destaca todas as maneiras pelas quais ele se sente inadequado. Ele é comum, mais baixo do que ela, não atlético e longe de ser impressionante, academicamente. Hikaru descarta suas preocupações, chamando-as de triviais para ela. Nada disso importa, ela insiste, ele é o seu destinado. Reunindo coragem, Yoshimi finalmente pergunta a pergunta que deveria ter feito desde o início. Por que ela o escolheu? A resposta de Hikaru é tão intrigante quanto inesperada. Ela diz que é porque ele parece absolutamente maravilhoso por trás. Em seguida, ela se lembra da primeira vez que o viu, no primeiro dia de aula, quando ele estava caminhando por um parque com seus pais, e aquela imagem simples e serena deixou uma impressão profunda nela. Yoshimi, não impressionado, pensa que é uma razão hardly significativa. Apesar da explicação sincera de Hikaru, Yoshimi decide devolver o anel que ela lhe deu. Ele diz que ela é linda e parece ter tudo,
o que provavelmente a faz achar que ele é intrigante. Ele sugere que o que ela realmente gosta não é dele, mas da ideia de que alguém como ela possa se apaixonar por alguém como ele. Pedindo desculpas, ele declara firmemente que não pode se casar com ela. Justo então, Shorei Mori, o leal assistente de Hikaru, aparece e observa que Hikaru não está acostumada a ser rejeitada. Yoshimi, não intimidado, se afasta, deixando Hikaru para trás. Enquanto se distancia, ele admite sentir um senso de alívio por ter expressado seus verdadeiros sentimentos, mas também um remorso persistente. Ele sabe que não gosta nem de si mesmo, o que o faz sentir indigno de lidar com os sentimentos de outra pessoa. Enquanto Yoshi reflete, ele começa a perceber a gravidade do que fez. Ele se arrepende de ter rejeitado Hikaru, pensando que uma oportunidade incrível como essa nunca voltará a acontecer. Voltando para encontrá-la, ele descobre que ela já se foi. Ela havia pegado emprestada a bicicleta de Yoshida, deixando para trás um cheque de 100.000 ienes pela bicicleta de 40.000 ienes, um pagamento generoso que deixou Yoshida entusiasmado. Shedemori informa a Yoshimi que Hikaru nunca havia andado de bicicleta antes, pois ela sempre se deslocava de carro particular. Yoshimi fica preocupado com a segurança dela, mas Shorei o tranquiliza, dizendo que atiradores foram posicionados nas proximidades para protegê-la, se necessário. Isso apenas deixa Yoshi mais ansioso. Enquanto isso, Hikaru, possivelmente com o coração partido, pedala a bicicleta de forma desajeitada, mas rapidamente ganha velocidade e confiança. Yoshimi e Shorei a seguem, observando enquanto ela pedala com facilidade. Shorei aproveita a oportunidade para destacar os talentos extraordinários de Hikaru. Ela é uma atleta natural, multilingue, musicalmente talentosa e até adorada por animais e crianças. Aos 10 anos de idade, ela foi convidada a se juntar à NSA. Apesar de todos os seus feitos, Shijimori lamenta que Hikaru só queria aprender mais sobre Yoshimi, mas ele a rejeitou com tanta facilidade. Yoshimi começa a sentir o peso de suas ações enquanto Hikaru pedala em círculos, aparentemente sem rumo. Shorei compara Hikaru a um avião preso em um padrão de espera, incapaz de pousar. Yoshimi finalmente se aproxima dela, expressando preocupação não apenas com ela, mas também com a segurança dos pedestres. Ele a urge a retornar, e em vez de voltar para a escola, Hikaru leva-o à sua casa, mas sua casa acaba por ser muito mais do que Yoshimi esperava. É uma mansão parecida com um castelo, deixando-o impressionado, enquanto o próximo capítulo da história deles começa, com Hikaru e Yoshimi entrando em sua casa. Yoshimi não pode deixar de notar a grandiosidade do local, que lhe parece frio e vazio. Uma empregada doméstica cumprimenta Hikaru com uma reverência polida, reconhecendo seu retorno, enquanto Yoshimi rapidamente declina qualquer oferta de refrescos. Ele explica que veio apenas para garantir a chegada segura de Hikaru, enfatizando sua intenção de partir imediatamente. Sua preocupação se volta para como os pais dela podem reagir à sua presença, especialmente porque ele não é nem seu namorado. Hikaru tranquiliza, com um tom calmo, mas distante, que seus pais raramente estão em casa devido a seus horários de trabalho exigentes. Ela menciona que a última vez que os viu foi durante seus anos de escola primária. Yoshimi, ao ouvir isso, sente uma onda inesperada de simpatia. Ele percebe que a vida dela, embora pareça perfeita por fora, deve estar cheia de uma solidão isolante. À medida que se movem para a sala de estar, Hikaru se lembra de ter visto Yoshimi com sua família durante a cerimônia de entrada na escola. Ela descreve como a cena parecia animada e quente, com seus pais se preocupando com ele do jeito que apenas pais podem. Ela admite que inveja a simplicidade do vínculo deles, algo que ela sempre ansiou, mas nunca teve. Confessa que estar sozinha se tornou tão familiar para ela que ela frequentemente se pergunta como seria ter alguém para compartilhar sua vida. Hikaru reflete sobre como, ao conhecer Yoshimi melhor, ela começou a sonhar acordada com a possibilidade de estar com ele. Ela se lembra de ter dito a Shijimori uma vez que desejava uma família como a dele, apenas para ser provocada com a ideia de que se casar com ele poderia ser a solução. Essa provocação, Hikaru admite, ficou com ela desde então, plantando uma semente de esperança que ela não pode facilmente descartar. Yoshimi, processando as palavras dela, encontra difícil compreender por que ela idealizaria sua família. Ele vê sua família como nada extraordinária, apenas uma família normal com seus próprios defeitos.
Ele acredita que ele mesmo não é nada especial, considerando suas notas médias e personalidade sem destaque. Hikaru, no entanto, contraria a percepção que Yoshimi tem de si mesmo, enfatizando que não se trata de perfeição, mas de sinceridade e calor. Para ela, Yoshimi cresceu em alguém indiscutivelmente bondoso, mesmo que ele lute para reconhecer isso. Hikaru, tornando-se mais introspectiva, tira o anel que ela uma vez deu a ele. Ela reconhece que suas ações, impulsionadas por seus próprios desejos egoístas, colocaram Yoshimi em uma posição desconfortável. Decidindo que segurar o anel não serve a nenhum propósito, ela o joga em direção ao balcão, pretendendo deixar o passado para trás. Para sua surpresa, Yoshimi instintivamente estende a mão para pegá-lo, conseguindo capturá-lo, mas perdendo o equilíbrio no processo. Ele cai sobre a grade e pousa em um lago abaixo, deixando Hikaru e Shiori em pânico. Eles correm para baixo. Escadas para verificar como ele está. Hikaru, visivelmente perturbada, pergunta por que ele iria se dar ao trabalho de pegar o anel se não tem intenção de aceitar sua proposta. Yoshimi, lutando para articular seus sentimentos, sugere que, embora o casamento possa ser prematuro, eles poderiam tentar namorar primeiro. Suas palavras hesitantes pegam Hikaru de surpresa e ela começa a chorar, lágrimas de alívio e felicidade que ela luta para conter. Hikaru expressa sua frustração com a relutância dele em ser aberto com ela, mas seu sorriso revela sua alegria com sua honestidade inesperada. Yoshimi, sentindo-se desconfortável diante da vulnerabilidade dela, oferece sua mão, explicando que é apenas um lenço simples e nada especial. Hikaru, no entanto, valoriza o gesto, prometendo devolvê-lo após lavá-lo. Ela insiste que emprestar algo dele a deixa feliz e segura nele por um pouco mais tempo. Enquanto Yoshimi observa sua reação, ele reflete sobre o quanto um pequeno ato como emprestar um lenço significa para ela. Ele começa a entender como seus mundos, embora vastamente diferentes, compartilham uma conexão, enraizada em desejos semelhantes por calor e companheirismo. Enquanto isso, o grupo de amigas de Hikaru, as garotas K4, chegam à sua casa, carregando presentes como um pedido de desculpas por terem invadido seu espaço mais cedo. Seu humor leve rapidamente muda quando elas veem Hikaru e Yoshimi juntos, parecendo mais próximos do que nunca. As garotas trocam olhares desconfortáveis, percebendo que, se Hikaru está seriamente envolvida com Yoshimi, isso poderia destabilizar seu hierarquia social cuidadosamente mantida. A perspectiva os deixa inquietos e seus sorrisos vacilam enquanto lutam para processar o que essa mudança pode significar para suas próprias posições. Após a comoção do lado de fora, Yoshimi e Hikaru retornam à casa dela, ambos brilhando de alegria e euforia com a realização de que agora são oficialmente um casal. Hikaru, incapaz de conter sua felicidade, expressa que isso marca um passo significativo em direção ao seu eventual casamento e ao seu sonho de criar uma família com ele. Suas palavras estão cheias de entusiasmo e ela imagina um futuro brilhante juntos. Yoshimi, por outro lado, sente-se um pouco sobrecarregado pela sua ansiedade e gentilmente lembra que devem abordar o relacionamento um passo de cada vez. Apesar de sua cautela, Hikaru, ainda envolvido em sua excitação, decide que esse momento merece ser comemorado de uma maneira especial. Para a surpresa de Yoshimi, Hikaru propõe que formalizem o relacionamento assinando um documento legal. Ela revela entusiasticamente que chorei. Já preparou a documentação necessária, antecipando esse exato momento. Yoshimi, pegado de surpresa, encontra-se sem palavras, sentindo-se desconfortável com a ideia de se comprometer com algo tão oficial tão cedo no relacionamento. Ele explica que tais formalidades são desnecessárias e muito diferentes do que um relacionamento normal envolve. Ele argumenta que um relacionamento saudável deve ser construído sobre confiança e compreensão, e não limitado por legalidades. Hikaru, um pouco confusa com a resistência dele, tenta racionalizar. Ela apresenta sua proposta comparando-a à forma como as pessoas criam testamentos para proteger seus entes queridos no futuro. Ela vê o documento como uma precaução, e não como uma restrição. Yoshimi, porém, permanece firme em sua posição, enfatizando que a essência de seu relacionamento não deve girar em torno de acordos legais.
Ele gentilmente observa que Hikaru parece estar confundindo a ideia de precaução com o progresso natural de um relacionamento romântico. Para ele, há uma distinção clara entre um documento formal como esse e o verdadeiro compromisso do casamento, e acredita que apressar-se em tais acordos perde o ponto do que estão construindo juntos. Haru, embora ligeiramente desapontada, começa a entender sua perspectiva e, relutantemente, deixa o assunto de lado por enquanto. Depois que Yoshimi parte para a noite, Haru passa tempo com suas amigas do K4, que se reuniram em sua casa. Ela compartilha sua excitação com elas, recontando como Yoshimi sugeriu que começasse seu relacionamento com um encontro apropriado. Seu rosto se ilumina enquanto fala sobre as possibilidades, claramente entusiasmada com a ideia de passar mais tempo com ele. Tumu, a líder do K4, responde com o que parece ser um apoio entusiástico, afirmando que elas darão total apoio ao relacionamento de Haru. No entanto, seu tom carrega um tom de insinceridade que não escapa a Tava e Arumi, que trocam olhares cúmplices. Tumu, notando a troca silenciosa, explica calmamente sua razão. Ela observa que, como a Academia Kabose é uma escola apenas para meninas, a maioria de seus alunos, incluindo Hikaru, tem pouca experiência em interagir com meninos. Ela comenta sobre como o alto status social e a criação protegida de Hikaru a deixaram particularmente ingênua sobre rituais de namoro e relacionamentos. Tamu vê isso como uma oportunidade, sugerindo a Tava e Arumi que, se elas fingirem apoiar Hikaru, podem elaborar um plano para sabotar seu relacionamento com Yoshimi mais tarde. As outras duas, embora um pouco hesitantes, ouvem atentamente seu esquema, intrigadas pelo resultado potencial. Enquanto isso, Hikaru permanece alegremente alheia às verdadeiras intenções de suas amigas. Ela compartilha ansiosamente que ainda não fez nenhum preparativo para seu primeiro encontro, pois ela e Yoshimi ainda não decidiram sobre local ou plano. Suas amigas, fingindo entusiasmo, oferecem sua assistência. Tumu propõe que elas ajudem Hikaru a escolher um traje e acessórios, alegando que querem que ela pareça perfeita para a ocasião. No entanto, suas sugestões tomam um rumo questionável, pois elas a encorajam a usar roupas íntimas reveladoras, disfarçando sua travessura como conselhos bem-intencionados. Haru, incerta sobre. No entanto, posso continuar a história. Muito breves e superficiais. Yoshimi não tem certeza de como se comportar em um encontro romântico, mas está determinado a fazer o seu melhor para impressionar Hikaru. Enquanto espera, ele não pode deixar de se perguntar se está fazendo a coisa certa. Será que ele está pronto para um relacionamento sério? Quando Hikaru finalmente chega, Yoshimi é atingido por sua beleza e charme. Ela está vestida com um traje vermelho que a faz brilhar. E seu sorriso é contagioso. Yoshimi se sente um pouco nervoso, mas tenta se controlar e ser o mais natural possível. Os dois entram no cinema e encontram seus assentos. Enquanto assistem ao filme, Yoshimi não pode deixar de notar a proximidade de Hikaru e como ela se sente confortável ao seu lado. Ele começa a se sentir mais à vontade e a se divertir. Depois do filme, eles decidem ir a um café para conversar. Yoshimi está ansioso para saber mais sobre Hikaru e seus interesses. Eles conversam sobre tudo, desde seus hobbies até seus sonhos e aspirações. Yoshimi se sente cada vez mais conectado a Hikaru e começa a se perguntar se ele está realmente apaixonado por ela. Enquanto isso, Tama e as outras garotas do K4 estão observando de longe, tentando descobrir como o encontro está indo. Elas estão determinadas a encontrar uma maneira de sabotar o relacionamento, mas por agora, parecem que Yoshimi e Hikaru estão realmente se divertindo. Efêmero e mundano, Yoshimi se sente consciente de sua aparência, tendo passado horas escolhendo seu traje, apenas para acabar se vestindo de forma simples, como sempre. Ele começa a se preocupar que, no teatro lotado, Hikaru possa ter dificuldade em encontrá-lo entre a multidão. No entanto, suas preocupações se provam desnecessárias no momento em que Hikaru chega. Ela imediatamente chama a atenção, sua presença radiante e magnética. Yoshimi se sente sem palavras, maravilhado com como ela parece impressionante em suas roupas casuais. Seu conjunto é elegante, mas relaxado, exudando charme e sofisticação com facilidade. Ela parece mais vibrante e energizada do que o usual, ou talvez seja apenas a novidade de vê-la vestida de forma informal.
Enquanto a observa se aproximar, ele se torna consciente da forte contraste entre sua aura deslumbrante e sua própria presença sem destaque. Ele se pergunta se tem a compostura para ficar ao lado dela, quanto mais manter sua atenção. Quando Hikaru avista Yoshimi na multidão, sua excitação é palpável. Yoshimi, tentando mascarar sua nervosidade, decide por uma comédia romântica para seu encontro, esperando que crie uma atmosfera leve. Apesar de seu novo status de casal, ele sente uma onda de dúvida, preocupado com a possibilidade de manter uma conversa significativa com ela. Hikaru, por outro lado, expressa surpresa moderada com a escolha do local. Ela admite que, embora goste de filmes, suas experiências se limitam a assistir a eles em seu cinema particular em casa. A ideia de um cinema público parece nova e ligeiramente fora de sua zona de conforto. Seu comentário sobre esperar um local tranquilo para seu primeiro encontro permanece na mente de Yoshimi, deixando-o perplexo. Os pensamentos de Hikaru voltam à sugestão anterior de Tom de que os homens apreciam roupas reveladoras, uma noção que ela havia considerado relutantemente. Ela se pergunta se Yoshimi havia antecipado um tipo diferente de atmosfera, talvez uma que permitisse momentos mais íntimos. Yoshimi, no entanto, permanece alheio às suas reflexões internas e a tranquiliza, dizendo que irão a um local mais tranquilo após o filme. Ele começa a se perguntar se a definição de tranquilo dela coincide com a dele. Para ele, a galeria de arte próxima parece o destino perfeito, sereno e culto, para alguém com os refinados gostos dela. Após o filme, Yoshimi leva Hikaru à galeria, como planejado, confiante de que a atmosfera tranquila impressionará ela. O ambiente silencioso e as intricadas peças de arte parecem ideais para continuar o encontro. No entanto, a energia vibrante que Hikaru havia irradiado anteriormente começa a diminuir e um ar melancólico a envolve. Yoshimi nota essa mudança e pergunta se ela está se sentindo bem. Em resposta, ela hesitamente questiona se sua presença não é suficientemente cativante para ele, deixando-o perplexo. Ele não consegue entender por que alguém tão impressionante e confiante como Hikaru abrigaria tais inseguranças. À medida que a confiança de Hikaru diminui, sua radiância característica começa a desvanecer. Isso chama a atenção de Shaimori e seus ever-vigilantes guarda-costas, que estão visivelmente alarmados com essa transformação, pois a autoconfiança é central à identidade de Hikaru. Um senso de urgência toma conta de todos os presentes, que se apressam para reviver o ânimo dela. Yoshimi, apesar de sua confusão, se torna consciente da ironia. Mesmo em seu estado subduzido, Hikaru continua a atrair mais atenção do que as obras de arte que adornam as paredes da galeria. Ele reflete sobre como, apesar de suas criações e perspectivas muito diferentes, a vulnerabilidade de Hikaru revela um lado dela que é ao mesmo tempo encantador e profundamente humano. Embora incerto sobre como resolver a situação, Yoshimi resolve tornar o encontro uma experiência positiva. Ele começa a se perguntar se talvez tenha subestimado o esforço necessário para bridar a lacuna entre eles. Entre seus mundos, apesar de suas dúvidas, ele não pode deixar de admirar a resiliência de Hikaru e a sinceridade de seus sentimentos, percebendo que sua conexão é mais complexa e significativa do que ele inicialmente pensou. Depois de deixar a galeria, Yoshimi e Hikaru se sentam quietamente em um banco próximo, o silêncio entre eles carregado de pensamentos não expressos. Yoshimi se encontra profundamente em contemplação, se perguntando como alguém tão supremamente confiante como Hikaru poderia perder sua compostura de forma tão dramática. Ele reflete sobre a grande diferença em seu comportamento, agora subduzido e hesitante, em comparação com seu usual eu radiante e assertivo. Hikaru finalmente quebra o silêncio, sua voz mais suave do que o usual, enquanto ela se desculpa por suas ações abruptas e pelo modo como o encontro se desenrolou. Yoshimi nota como até seu tom de voz usualmente animado se tornou mais suave, substituído por uma energia quieta e quase apologetique. Hikaru continua a expressar sua crença de que o fracasso do primeiro encontro recaía inteiramente sobre seus ombros. Ela parece genuinamente arrependida, mas Yoshimi não consegue entender por que ela está se culpando tão duramente. Antes que ele possa responder, Shaimori, que havia observado de uma distância discreta, intervém com uma sugestão imperativa. Ela declara que a confiança de Hikaru deve ser restaurada imediatamente e insiste que os guarda-costas a elogiem de cima a baixo. Dutifulmente, os guarda-costas começam um coro de elogios, exaltando tudo, desde a beleza de Hikaru até sua inteligência e habilidades.
A atmosfera se torna quase surreal, com os elogios dos guarda-costas criando um contraste marcante com o estado de espírito mais sombrio de Hikaru. Yoshimi observa a cena, se perguntando se essa abordagem realmente ajudará a restaurar a confiança de Hikaru ou se apenas agravará a situação. Penteado impecável para a elegância de seus calçados, apesar do esforço, Yoshimi nota que Hikaru permanece impassível, sua expressão uma mistura de frustração e resignação. Hikaru, embora agradecida pelos esforços, admite que já sabe que é bonita, mesmo após perder seu brilho característico, ela exala uma forte sensação de autoconfiança. No entanto, ela confessa que nada disso importa se seu charme não conseguir causar impressão na pessoa que ela mais se importa. Essa admissão surpreende Yoshimi, mas antes que ele possa processá-la completamente, Hikaru revela algo inesperado. Ela explica que havia usado um conjunto especial de roupas íntimas da sorte, esperando que elas trouxessem sucesso em seu primeiro encontro. Em seguida, ela lamenta que, apesar de seu planejamento cuidadoso, o encontro não foi como ela havia imaginado. Yoshimi fica momentaneamente atordoado por sua confissão. Incerto sobre como responder, após reunir seus pensamentos, ele decide se abrir. Ele reconhece o esforço que Hikaru fez para entendê-lo e admite que deve ter sido difícil para ela. Uma grande quantidade de tempo e pensamento da parte dela. Yoshimi então confessa que ele também passou inúmeras horas planejando o encontro, tentando garantir que tudo seria perfeito. No entanto, ele admite que suas ideias podem parecer comuns em comparação com as grandes expectativas dela. Ele explica que, como alguém que nunca esteve em um relacionamento, ele teve dificuldade em descobrir mesmo as coisas mais simples, como onde ir ou o que fazer para fazê-la feliz. Yoshimi tranquiliza Hikaru, dizendo-lhe que seu charme é inegável e que ela brilha tão intensamente que, às vezes, ele se sente sobrecarregado tentando acompanhá-la. Essa admissão sincera parece alcançar Hikaru, pois sua confiança gradualmente retorna, sua energia radiante começa a ressurgir e ela observa, com um tom brincalhão, que Yoshimi é muito puro para expressar seus sentimentos sobre seu charme diretamente. Ela declara que, se for esse o caso, ela tomará a iniciativa em seu relacionamento. Hikaru então pergunta se estaria bem para eles segurarem as mãos, uma pergunta que momentaneamente pega Yoshimi desprevenido, mas o enche de uma sensação de alegria silenciosa quando ele concorda e gentilmente pega a mão dela. Hikaru cora profundamente, confessando que, por ter frequentado apenas escolas para meninas durante toda a sua vida, essa é a primeira vez que segura a mão de um homem. Embora o gesto pareça desconfortável no início, os dois encontram um ritmo confortável, seus dedos entrelaçados, enquanto decidem continuar o encontro em outro lugar. Enquanto caminham de mãos dadas, Hikaru tropeça em uma pedra de pavimentação solta, o que a faz perder o equilíbrio. Seu equilíbrio e cai para frente. Yoshimi instintivamente se move para ajudá-la, mas enquanto ela cai, seu traje se desloca ligeiramente, revelando algo por baixo que deixa Yoshimi completamente sem palavras. A visão é tão inesperada que ele congela, incerto sobre como reagir, enquanto Hikaru rapidamente recupera sua compostura, olhando envergonhada, mas ainda conseguindo irradiar seu charme característico. Após terminar seu primeiro encontro, Yoshimi retorna para casa sentindo uma mistura de exaustão e perplexidade. Enquanto janta com seus pais, sua mente permanece preocupada, relembrando os eventos do dia. Apesar da conversa ao redor da mesa, ele luta para se concentrar, a imagem da queda de Hikaru e a revelação inesperada que se seguiu persistindo persistentemente em seus pensamentos. Após o jantar, ele se desculpa e vai ao banheiro para tomar um banho, esperando que a água quente ajude a clarear sua mente. No entanto, mesmo enquanto se banha, seus pensamentos permanecem nublados, incapaz de escapar das memórias vívidas de seu encontro peculiar, mas encantador. Saindo do banheiro, refrescado, mas ainda mentalmente à deriva, Yoshimi é pego de surpresa pela visão inesperada de Hikaru sentada confortavelmente em sua sala de estar. Ela está vestida com um par de pijamas confortáveis, olhando perfeitamente à vontade, apesar da hora tardia. Yoshimi, surpreso e visivelmente confuso, pergunta por que ela está lá e por que está vestida como se estivesse pronta para dormir. Hikaru explica que, embora seja tecnicamente sua hora de dormir, ela não pôde resistir à vontade de vê-lo novamente.
Ela admite que simplesmente não consegue se controlar quando sente uma conexão tão forte, desejo de estar perto dele. Sua sinceridade o pega de surpresa, deixando-o incerto sobre como responder. Os dois se juntam aos pais de Yoshimi na sala de estar, onde Hikaru imediatamente se desculpa por aparecer sem ser convidada. Ela reconhece que seu timing pode ser inadequado, mas a mãe de Yoshimi a acolhe calorosamente, assegurando que ela é bem-vinda para ficar por quanto tempo quiser. Yoshimi, por outro lado, sente sua mente girando fora de controle. A explicação de Hikaru sobre querer vê-lo, apesar de apenas algumas horas terem se passado desde o fim do encontro, ressoa profundamente, enchendo-o com uma mistura de vergonha e incredulidade. Hikaru logo revela o verdadeiro motivo de sua visita, virando-se para Yoshimi com uma expressão de remorso sincero. Ela explica que sente a necessidade de se desculpar pela exposição acidental de suas roupas íntimas da sorte durante o encontro. Ela acredita que o incidente pode ter sido avassalador para ele e expressa sua preocupação de que possa tê-lo deixado desconfortável. Com um olhar suplicante, Hikaru pergunta se Yoshimi pode perdoá-la por sua falta de jeito, deixando-o ainda mais confuso e sem saber como responder. Yoshimi e seus pais ficam momentaneamente sem palavras, suas reações uma mistura de choque e diversão. Hikaru continua com seu tom sério, explicando que notou algo errado durante seu encontro e sentiu como se a mente de Yoshimi estivesse em outro lugar, mesmo enquanto seu corpo seguia os movimentos de voltar para casa. Preocupada que possa ter causado a ele distress desnecessário, ela diz que não pôde ficar em casa sabendo que poderia ter infligido um tipo de trauma nele com seu comportamento. Ela atribui o incidente à falta de pesquisa aprofundada e assume a responsabilidade total pelo que vê como uma violação de decoro. Em uma tentativa de consertar as coisas, Hikaru insiste que, como namorada de Yoshimi, é seu dever priorizar o conforto e a felicidade dele acima de tudo. Ela reconhece que sua escolha de roupas íntimas para o encontro pode ter sido ousada demais e propõe uma solução para garantir que tal situação nunca aconteça novamente. Hikaru pergunta a Yoshimi se ele estaria disposto a escolher o tipo de roupas íntimas que prefere que ela use, para que ela possa encarnar a imagem ideal de uma namorada apropriada, linda e perfeita. Antes que Yoshimi possa processar as palavras dela, Cher surge de repente, segurando um gráfico elaborado que exibe vários estilos de roupas íntimas. Hikaru olha para Yoshimi com expectativa, assegurando-lhe que sua opinião é crucial para ajudá-la a melhorar. Ela acrescenta que, alinhando sua aparência com as preferências dele, ela pode se tornar a namorada ideal que ele deseja. Escolhas com suas preferências, ela pode se tornar a namorada que ele verdadeiramente merece. Yoshimi, sobrecarregado pela absurdidade da situação, permanece em silêncio até que seus pais, que estavam observando com divertimento mal disfarçado, decidem intervir com suas próprias opiniões não solicitadas. Irritado e frustrado, Yoshimi diz a eles para se manterem fora disso, motivado pelo puro constrangimento e pelo desejo de encerrar a conversa. Eventualmente, Yoshimi diz a Hikaru que qualquer coisa está bem, enfatizando que não pode tomar tal decisão naquele momento. Ele acrescenta que podem reabordar o assunto mais tarde, na esperança de desviar sua intensidade por enquanto. Satisfeita com a resposta dele, Hikaru aceita alegremente antes de partir. Ela instrui Shaimori a comprar 10 conjuntos de cada estilo ilustrado no gráfico, confiante de que todas as opções a servirão perfeitamente. Ao partir, Yoshimi fica sentado em silêncio atordoado, se perguntando como um simples primeiro encontro pôde se transformar em algo tão surreal. No dia seguinte, na escola, Karu e Yoshimi trocam cumprimentos enquanto se cruzam, sua interação casual, mas impregnada de um calor subjacente. Desconhecido por eles, as três garotas K4, Tami, Narumi e Tava, os observam de um ponto de vista oculto. Tava, com uma expressão descontente, reflete silenciosamente sobre como Yoshimi parece estar agindo com excessiva confiança, apesar de, na opinião dela, ser nada mais do que um insignificante penduricalho. Ela inicialmente acreditava que seu plano de usar a calcinha da sorte de Hikaru para perturbá-lo seria bem-sucedido em criar uma divisão entre eles. O casal, em vez de se afastar, parece ter fortalecido seu vínculo, o que frustra Narumi. Desimpressa com os esforços de T, Narumi decide que é sua vez de agir. Ela critica o plano de T, descrevendo-o como conceitualmente forte, mas mal executado, e declara sua intenção de adotar uma abordagem mais direta, com um senso de determinação.
Ela convoca um grupo de funcionários da empresa de seus pais, o grupo Dazin. Para Maitaba trocam olhares expressando preocupação moderada com a abordagem agressiva de Narumi, que parece desconfortavelmente próxima de táticas da máfia. Narumi descarta suas reservas, esclarecendo que o negócio de sua família não está afiliado à Yakuza, apesar da aparência intimidadora de alguns de seus funcionários. O plano de Narumi é simples, mas audacioso. Ela pretende criar uma distração para separar Hikaru de Yoshimi, após o que Yoshimi será sequestrado e trazido para ela. Uma vez isolado, Narumi planeja desafiar Yoshimi para uma luta, com regras claras. Quem cair no chão primeiro perde, e se Yoshimi perder, ele deve terminar com Hikaru. Yoshimi, ao ser confrontado por Narumi, inicialmente fica perplexo, reconhecendo-a como uma das amigas de Haru, e luta para entender por que ela recorreu a medidas tão drásticas. Narumi, no entanto, oferece pouca explicação, além de insistir nas regras de seu desafio. Yoshimi, desconfortável com a ideia de lutar contra uma garota, declina educadamente. Narumi mal interpreta sua hesitação, concluindo que ele a acha muito adorável para atingir, e o alerta para não subestimá-la por causa de sua aparência fofa, com frustração evidente em seu tom. Yoshimi rapidamente percebe que Narumi é o tipo de pessoa que avança sem ouvir e tenta razão com ela. Ele destaca que seu relacionamento com Hikaru não é algo que possa ser ditado por outros, e ele critica Narumi e seus amigos por recorrerem a táticas de bullying para obter o que querem. Narumi, cada vez mais irritada, exige que Yoshimi pare de falar em uma linguagem que ela percebe como excessivamente complicada e o acusa de não falar japonês correto, apesar de suas palavras serem perfeitamente claras. Ela ordena que ele a deixe dar um soco nele, mas Yoshimi recusa firmemente. Quando ela reitera sua exigência para que ele termine com Hikaru, ele recusa novamente. Nesse ponto, Narumi nota que Yoshimi está mantendo uma distância cuidadosa dela e o acusa de comportamento antidesportivo, questionando por que ele está evitando-a. Yoshimi responde que fugir parece ser o curso de ação mais apropriado, considerando a situação. Enquanto isso, Tama e To assistem ao espetáculo se desenrolar com uma mistura de incredulidade e resignação, enquanto os funcionários de Narumi a encorajam entusiasticamente, enquanto a perseguição continua. Narumi se torna cada vez mais determinada a acertar um golpe em Yoshimi, mas em sua pressa, ela tropeça e cai no chão. A visão dela espalhada no chão traz um fim abrupto ao caos. Realizando que, pelas suas próprias regras, a pessoa que cai no chão primeiro perde, Narumi fica devastada. Ela começa a chorar, insistindo que isso não pode ser o fim. Em um surto de resolução, Narumi declara que está alterando as regras para permitir uma melhor de 3 partidas. Seu novo plano exige que ela vença 2 rodadas para garantir a vitória. Yoshimi, exasperado, mas mantendo a compostura, destaca que ela não pode simplesmente mudar as regras para atender aos seus caprichos. Sua resposta deixa Narumi abalada, mas não desanimada, jurando reivindicar sua honra. Apesar da obviedade da inutilidade de seus esforços, à medida que a situação se transforma em um impasse cômico, Yoshimi fica se perguntando se sua conexão com Hikaru sempre virá com tais desafios bizarros e inesperados. A persistência de Narumi é inabalável, moldada pela criação de amor duro que seus pais lhe deram desde cedo. Eles lhe ensinam o valor da perseverança, insistindo que, mesmo quando as coisas parecem desesperadoras, ela deve seguir em frente. Em sua mente, perder nunca é uma opção. Se ela se recusa a admitir a derrota, significa que ela ganhou. Essa mentalidade se tornou uma parte integrante dela, recusando-se a desistir, não importa quão difícil a situação possa se tornar. Narumi continuará a empurrar até alcançar a vitória, determinada a emergir vitoriosa. Triunfante no final, Yoshimi nota que Narumi está mancando, tendo torcido o tornozelo, e sugere que eles parem a confrontação física. Ele se preocupa que, se ela continuar, pode se machucar seriamente. No entanto, os funcionários de Narumi interrompem rapidamente, lembrando de que sua jovem senhora não desiste facilmente. Eles o alertam para não subestimá-la. Narumi, inabalável, declara que, como uma Daan, ela nunca sucumbirá a algo tão trivial quanto um tornozelo torcido. Sua determinação só se fortalece, e ela insiste que pode continuar, apesar da lesão. No entanto, Yoshimi vê que não há como razoar com ela e propõe uma solução diferente, que exige menos esforço físico.
Ele sugere que joguem videogames, mencionando que é muito bom neles e pode facilmente ganhar. Confidente, ele se pergunta se, caso perca, isso significaria que ele teria que terminar com Hikaru, embora ele ainda esteja seguro de suas chances. Narumi, determinada a provar a si mesma, aceita o desafio. Ela sabe que vai ganhar em qualquer coisa, mesmo em videogames. Sua persistência continua a impulsioná-la para a frente. O jogo começa, e Yoshimi ganha com facilidade, sua habilidade em videogames evidente. No entanto, Narumi se recusa a aceitar a derrota. Ela insiste que joguem mais rodadas, determinada a mudar o curso do jogo a seu favor. O tempo passa, e os dois continuam sua partida, com Tama e Toa ficando cada vez mais cansados da competição em andamento. Sua paciência se esgota, e seus estômagos começam a rugir de fome. Yoshimi, sentindo a necessidade de encerrar o jogo, sugere que eles parem por hoje e continuem mais tarde. No entanto, Narumi, relutante em admitir a derrota, insiste que continuem jogando. Ela acredita que, se ela apenas adiar sua derrota por tempo suficiente, ela encontrará uma maneira de ganhar. Yoshimi, frustrado, comenta que, se ela tivesse ganhado, ela não estaria tentando adiar sua derrota. Ele diz a ela, no entanto, que realmente precisa ir embora em breve, pois Hikaru provavelmente está preocupada com ele. Nesse momento, Hikaru irrompe na sala, olhando frenética. Enquanto procura por ele, ela corre em sua direção, com preocupação evidente nos olhos, e o abraça apertado. Ela explica como estava preocupada, não tendo conseguido encontrá-lo após ele desaparecer sem deixar rastros. Ela também menciona que o telefone dele estava desaparecido, tornando difícil para ela rastreá-lo. Yoshimi, tentando desviar a atenção, nota que ele de fato tinha o telefone com ele, mas simplesmente se absorveu demais no jogo para perceber que ainda o tinha. A ansiedade de Hikaru é evidente, e ela decide que não pode deixar que isso aconteça novamente. Ela planeja colocar um dispositivo de rastreamento nele, determinada a não deixá-lo fora de sua vista novamente. Sua tonalidade é firme, embora sua preocupação com ele permaneça no centro de suas palavras. Mesmo após algum tempo, Hikaru se recusa a soltar Yoshimi, segurando-o apertado. Ele sugere gentilmente que é hora de ela o soltar, pois ela o havia abraçado por 1 hora. Apesar de seu pedido, Hikaru insiste em manter seu abraço nele e o aperta ainda mais. Eventualmente, no entanto, ela finalmente o solta, pedindo desculpas por suas ações. Ela admite que sua ansiedade a levou a se agarrar a ele por tanto tempo. Hikaru explica que, quando ouviu que ele havia sido sequestrado, um fluxo de pensamentos perturbadores passou por sua mente. Ela abre seu coração sobre seu próprio passado, revelando que foi sequestrada várias vezes quando era mais jovem. A ideia de Yoshimi passar por algo semelhante ao que ela experimentou a sobrecarrega. Yoshimi começa a entender por que Hikaru reagiu tão fortemente. Ele percebe o peso de ser a filha de uma família rica, uma vida que vem com perigos e ameaças. Hikaru continua expressando suas intenções iniciais de confrontar os sequestradores, nunca imaginando que um deles seria Narumi. Narumi, cheia de culpa, se desculpa repetidamente, mas Yoshimi esclarece que não houve sequestro, apenas um jogo de videogames divertido. Ele urde Hikaru a perdoar e esquecer a situação, assegurando-a de que não houve dano algum. No entanto, a frustração de Hikaru não é completamente aliviada. Ela destaca que Yoshimi não jogou videogames com ela ainda, apenas com Narumi. Em uma tentativa de calmar Hikaru, Yoshimi promete ser mais cuidadoso daqui em diante e diz a ela para não se preocupar tanto. Hikaru, ainda ansiosa, diz a ele que, se ele quer que ela pare de se preocupar, ele deve abraçá-la novamente para ajudá-la a se sentir à vontade. Apesar do abraço recente, Hikaru explica que o toque físico libera oxitocina, um hormônio que promove felicidade e segurança. Ela acredita que, se ele a abraçar apertado novamente, sua ansiedade desaparecerá. Yoshimi, no entanto, sente-se incerto. Ele nunca deu um abraço adequado a ninguém, e agora uma mulher bonita como Hikaru está pedindo um abraço dele. É um sonho que a maioria dos homens gostaria de ter, mas ele se sente envergonhado pela presença dos outros. Ele hesita, demorando mais do que Hikaru espera para responder. Hikaru, sentindo o atraso dele, começa a perder a confiança.
Seu rosto cai, e parece que, em vez de calmar Hikaru, a hesitação de Yoshimi está apenas a tornando mais ansiosa. Finalmente, Yoshimi cede, puxando-a para perto e abraçando-a apertado. Ele então pergunta se ela se sente calma agora, e Hikaru responde com pura felicidade, dizendo que todas as suas preocupações desapareceram. Ela continua a apertá-lo, perguntando o que ele acha do seu abraço de volta. Yoshimi então se lembra da cerimônia de entrada na escola de Yoshimi, naquele dia em que ele estava se sentindo. Hikaru brinca que ela está coletando feedback para melhorar seus abraços no futuro. Yoshimi, um pouco divertido, comenta que parece que ela está realizando uma pesquisa de satisfação do cliente. Em silêncio, ele acrescenta que o abraço dela é mais suave do que o de um homem e quase delicado, o que é surpreendentemente agradável. Hikaru, ouvindo isso, se anima. Ela pergunta a ele sobre sua aparência, e Yoshimi, não querendo decepcioná-la, garante que ela está linda. Embora ele suspeite que ela está tentando obter um elogio, Hikaru sorri sabendo, apertando-o mais uma vez, expressando sua gratidão pelo abraço, confortante enquanto continua a segurá-lo. Yoshimi se vê lutando para respirar. Devido à rigidez do abraço dela, sentindo isso, Haru pergunta se ele não gosta dos abraços dela. Yoshimi, tentando ser gentil, sugere que ela poderia relaxar um pouco em torno do seu pescoço. Hikaru toma nota de sua sugestão, determinada a ser mais atenciosa no futuro. Hikaru expressa sua sincera desculpa a Yoshimi pelo incidente de sequestro, admitindo que se sente responsável pelo problema que ele enfrentou por causa de sua negligência. Embora tocado por sua sinceridade, Yoshimi a tranquiliza, dizendo que ela não deve se culpar por tais pensamentos. Ele lembra ela de sua promessa anterior de ser mais cuidadoso com seu entorno para evitar problemas futuros. No entanto, antes que Yoshimi possa dizer mais, Naru toma uma decisão inesperada que o deixa completamente atordoado. Ela informa que, para sua segurança, eles começarão a morar juntos. A partir de agora, ela raciocina que coabitar não apenas garantirá sua proteção, mas também os aproximará como casal. Além disso, ela menciona casualmente que isso lhe dará mais oportunidades de jogar videogames com ele, em vez de com Narumi. Adicionando orgulhosamente que ela até comprou sua própria console de jogos. Yoshimi sente que ela, no entanto, o raciocínio de Hikaru pode não ser entregue sobre segurança e mais sobre afirmar-se na vida dele. Mesmo assim, Hikaru acompanha Yoshimi de volta à sua casa para discutir o assunto mais a fundo. Ao chegar, ela cumprimenta os pais dele com uma reverência apologética, expressando humildemente seu arrependimento por causar-lhes problemas. Apesar de seu tom arrependido, ela surpreende todos ao pedir que a deixem se juntar à família como esposa em treinamento de Yoshimi. O pai de Yoshimi, pego de surpresa, lembra gentilmente que ela é filha de outra pessoa e que tal decisão não é apenas dela para tomar. A mãe de Yoshimi também expressa suas reservas, afirmando que é inadequado permitir tal arranjo com tanta facilidade. Em resposta, Haru assume uma expressão triste, seus olhos arregalados com uma inocência semelhante à de um filhote de cachorro, e súplica que reconsiderem. Para tornar seu apelo mais persuasivo, ela até os chama de sogro e sogra, deixando-os visivelmente atordoados e incapazes de resistir ao charme e à beleza de Hikaru. Os pais de Yoshimi eventualmente cedem. Seu pai admite que sempre quis uma filha e abraça calorosamente Hikaru, enquanto sua mãe segue o exemplo, deliciada com a presença dela. Yoshimi, por outro lado, está horrorizado com a rapidez com que seus pais caem nas táticas de Hikaru. Ele protesta, apontando que é irresponsável deixar que uma adolescente casal morar juntos sob o mesmo teto, não importa por quanto tempo eles tenham namorado, mas suas palavras caem em ouvidos moucos, pois seus pais aceitam felizmente Taru em sua casa. Haru, agora parte da família, sugere com entusiasmo que eles tirem uma foto de família juntos. Ela se posiciona animadamente com Yoshimi e seus pais, todos sorrindo brilhantemente. Yoshimi só pode suspirar, percebendo que está se tornando cada vez mais difícil impedi-la de se mudar. Relutantemente, ele mostra a Hikaru o quarto que ela pode usar, que acontece ser o quarto de armazenamento ao lado do seu quarto.
Embora esteja cheio de vários itens, Hikaru garante que não se importa. Ela até brinca que, desde que foi frequentemente confinada a quartos de armazenamento e armazéns durante seus sequestros anteriores, ela se sente bastante em casa em espaços como esse. No entanto, ela rapidamente acrescenta que, se o quarto não puder ser esvaziado a tempo, ela não se importaria de ficar no quarto de Yoshimi, onde poderia permanecer ao lado dele o tempo todo. Alarmado com a sugestão, Yoshimi resolve esvaziar o quarto de armazenamento, não importa o que aconteça, determinado a proteger sua privacidade a todo custo. Enquanto ele e seu pai começam a árdua tarefa de organizar o espaço, Hikaru oferece para ajudar. Yoshimi recusa educadamente, assegurando-a de que ele e seu pai podem cuidar disso. Ele e seu pai podem cuidar disso. Ele a incentiva a voltar para casa e começar a embalar suas coisas para mudança. Antes de partir, Hikaru se despede calorosamente da mãe de Yoshimi, que sorri e deseja sorte com a transição. Enquanto trabalha no quarto de armazenamento, o pai de Yoshimi reflete sobre o caráter de Hikaru. Ele comenta que Hikaru parece honesta e direta, notando o quanto ela se importa com Yoshimi. Ele se pergunta em voz alta por que uma jovem tão nobre e bonita escolheria alguém tão comum quanto seu filho. Yoshimi, que estava doente, insistiu em ver um médico, mesmo que isso significasse participar da cerimônia sozinho. Hikaru, que havia observado de longe, deve ter admirado a consideração e a maturation de Yoshimi. Seu pai conclui que Hikaru tem um talento para encontrar joias brutais e que Yoshimi, apesar de sua autoestima, deve ser do seu tipo. Justo quando Yoshimi começa a processar as palavras de seu pai, Hikaru retorna inesperadamente à casa. Ela pergunta alegremente se o quarto está pronto e Yoshimi responde que eles estão quase terminando. Em seguida, ele e seu pai notam a quantidade enorme de pertences que Hikaru trouxe de casa. À medida que movem suas coisas para o quarto, rapidamente fica aparente que não há espaço suficiente para ela dormir. Hikaru, sem se abalar, declara casualmente que ela dormirá no quarto de Yoshimi em vez disso. Yoshimi protesta veementemente, insistindo que não há como ela possa ficar lá. No entanto, Hikaru descarta suas objeções, apontando que é tarde e argumentando que um relacionamento real exige proximidade física, como abraçar e se aninhar na mesma cama. Antes que Yoshimi possa reagir, ela o derruba, prendendo-o no chão enquanto afirma seu direito ao seu espaço pessoal. Yoshimi, sobrecarregado e exasperado, percebe que manter Hikaru fora do seu quarto e da sua vida será um desafio muito maior do que ele imaginava. Na manhã seguinte, o primeiro dia de Yoshimi e Haru sob o mesmo teto começa com uma atmosfera de tensão incomum na mesa do café da manhã. Yoshimi se senta visivelmente exausto, com círculos escuros sob os olhos e um comportamento letárgico. Haru, notando seu estado, pergunta sobre seu sono. Yoshimi admite que não conseguiu dormir nada, explicando que nem um momento breve de sono foi possível para ele naquela noite. Sua mãe, com um tom divertido, oferece-lhe congratulações, implicando que algo significativo pode ter acontecido. No entanto, Yoshimi rapidamente nega, insistindo que nada aconteceu entre eles. Ele explica que acabou dormindo no chão, o que foi desconfortável o suficiente, mas o olhar constante e inabalável de Hikaru durante a noite tornou impossível para ele relaxar. Seu pai, com um sorriso, comenta sobre a ironia da situação, notando como Yoshimi passou de recusar uma proposta de casamento para sudanamente viver sob o mesmo teto com Hikaru. Ele brinca, perguntando se Yoshimi está agora se preparando para se casar com Hikaru e se estabelecer. Yoshimi, atordoado, tenta esclarecer que Haru não tinha outro lugar para ficar, então ele deixou que ela usasse sua cama temporariamente. Ele assegura a eles que, assim que o quarto dela estiver propriamente montado, eles dormirão separados. A conversa muda quando a mãe de Hikaru levanta uma preocupação. Ela observa que, como pais, eles nunca foram formalmente apresentados à família de Hikaru, apesar dos dois adolescentes estarem namorando. Ela se pergunta em voz alta por que eles não ouviram nada dos pais de Hikaru. Hikaru hesita antes de responder, sua voz caindo, enquanto confessa que ela tentou falar com seus pais, mas sente que eles sempre a deixaram tomar suas próprias decisões sem muito envolvimento. Admitir isso faz com que sua confiança vacile e seu comportamento visivelmente se torne mais sombrio. A mãe de Yoshi, notando seu desconforto,
aconselha gentilmente Hikaru que manter a comunicação com seus pais é crucial, especialmente considerando seu papel como herdeira do império empresarial da família. Ela observa que a falta de comunicação é preocupante e acrescenta que acha estranho que, apesar de não estarem noivos, Haru já parece estar comendo por dois. A Haru, confusa com a declaração, luta para entender seu significado. O pai de Yoshi, com tom nostálgico, aproveita a oportunidade para compartilhar uma história do passado. Ele revela que, durante seu noivado com a mãe de Yoshi, ele havia demorado tanto para propor que ela tomou as coisas em suas próprias mãos. Ela ficou grávida de Yoshi e acabou propondo a ele em vez disso. Essa revelação deixa Yoshi mortificado, enquanto Hikaru parece pensativa. A história desperta ideias peculiares na mente de Hikaru e ela declara repentinamente que gostaria de dormir no quarto de Yoshi novamente naquela noite. Embora seu tom seja inocente, Yoshi sente que suas intenções podem não estar alinhadas com as dele. Determinado a evitar mais complicações, Yoshi muda seu foco para preparar o quarto de Hikaru. Ele começa a rearranjar móveis e a montar uma cama adequada para ela, jurando terminar até que antes do fim do dia. No entanto, a exaustão da noite sem dormir pega Yoshi, e ele luta para mover móveis pesados e arrastar um colchão para o quarto. Hikaru, preocupada com a fadiga óbvia de Yoshi, o urge a parar de se esforçar demais. Ela sugere gentilmente que eles tomem uma soneca juntos, apresentando isso como uma solução para a falta de descanso de Yoshi. Yoshi imediatamente suspeita que a sugestão de Hikaru é mais uma tentativa velada de seduzi-lo. Enquanto trabalha, Yoshi reflete sobre o comportamento de Hikaru e se pergunta se todos os seus esforços, seja através de um grande alívio e gratidão por Hikaru, que o havia acolhido em seus braços e o mantivera seguro enquanto ele dormia. Ele percebe que Hikaru está sentada ao lado dele, com uma expressão de preocupação no rosto, e se sente um pouco envergonhado por ter desmaiado. Hikaru, notando que Yoshi está acordado, sorri e pergunta se ele está se sentindo melhor. Yoshi, ainda um pouco atordoado, responde que sim, e Hikaru o ajuda a se levantar e a se sentar em uma cadeira. Enquanto Yoshi se recupera, Hikaru começa a falar sobre como ela se sente em relação ao relacionamento deles. Ela admite que tem sido um pouco intensa e que entende que Yoshi precisa de espaço e tempo para processar tudo. Ela promete respeitar seus limites e dar-lhe o espaço que ele precisa. Yoshi, ouvindo as palavras de Hikaru, se sente um pouco aliviado e gratificado. Ele percebe que Hikaru está disposta a ouvir e a respeitar seus sentimentos, e que ela está comprometida em fazer o relacionamento deles funcionar. Com um sorriso, Yoshi agradece a Hikaru por sua compreensão e promete que também fará o seu melhor para fazer o relacionamento deles funcionar. Os dois compartilham um momento de conexão e compreensão, e Yoshi se sente mais otimista sobre o futuro deles juntos. A mãe de Yoshimi continua a falar, sugerindo que eles devem começar a discutir sobre o futuro deles juntos, considerando a forma como estão se aproximando. Ela menciona que é importante que eles tenham uma conversa séria sobre seus planos e expectativas para o futuro. Yoshimi, ainda um pouco desconfortável, olha para Hikaru, que parece estar sorrindo de forma enigmática, como se soubesse algo que ele não sabia. Ele se sente um pouco confuso e não sabe como reagir à sugestão de sua mãe. Hikaru, no entanto, parece estar mais à vontade com a ideia de discutir sobre o futuro deles juntos. Ela se aproxima de Yoshimi e o olha nos olhos, com um sorriso suave no rosto. Eu acho que é uma boa ideia, ela diz, com um tom de voz suave. Eu quero saber mais sobre o que você espera do futuro, Yoshimi. Yoshimi se sente um pouco surpreso com a resposta de Hikaru, mas ele também se sente um pouco aliviado. Ele começa a se sentir mais à vontade com a ideia de discutir sobre o futuro deles juntos, e ele se sente grato por Hikaru,